Eu gravei um vídeo de Gary há 2 semanas atrás, explicando o motivo da queda e alguns pontos bem específicos do próprio Gary, que tem realmente uma complexidade muito maior do que alguns outros fundos imobiliários mais básicos, apesar de grandes estruturas básicas necessárias para entender. E a gente tem duas atualizações muito importantes que vão influenciar diretamente aqui no seu preço teto do Gary, e eu quero até te ensinar hoje como que você usa o melhor método para precificar fundos imobiliários. Então, o que a gente vai discutir no vídeo de hoje? Um ponto sobre um fato relevante que saiu do Grupo Mateus no dia 29 de junho, ontem, e isso influencia um pouco no Gary. A gente vai entender se influencia ou não, porque tem muita gente que vai ficar com medo com essa notícia. Segundo ponto, uma venda milionária do Gary, mudando ali um pouquinho a estrutura dos seus inquilinos, que, na minha opinião, foi excelente a venda, só que talvez a maneira da venda cause confusão na sua cabeça, porque eu já vou te explicar o que eles fizeram. E o terceiro ponto, como que a gente calcula de maneira efetiva o preço teto dos fundos imobiliários. E aí, por que eu sempre uso aspas? Você vai entender quando eu estiver te explicando. Então senta aí já de maneira confortável. Aqui não tem nem como eu mentir, né, que eu já não tomei 2 canecas de café, porque as duas estão aqui, eu tenho até que levar, você não precisa brigar comigo depois. Então, primeiramente, vamos falar aqui sobre o Grupo Mateus e por que faz sentido a gente ler um fato relevante do Grupo Mateus, sendo que a gente tá falando de Gary 11. Vou entrar aqui no portal de relatórios da Ward, vou pegar aqui relatório gerencial, que foi justamente o relatório gerencial que eu li com vocês aqui nesse vídeo. Foram 42 minutos de vídeo te ensinando de verdade como ler um relatório gerencial e os pontos específicos aqui do Gary. Se a gente desce aqui na parte de inquilinos, você consegue perceber que 8% da receita do Gary vem do Mix Mateus. A gente já falou sobre o Grupo Pão de Açúcar, que entrou em recuperação extrajudicial. A gente já comentou sobre os riscos que isso traz para o Gary, que não é algo assim de se desconsiderar. Existe um risco aí, mas foi comentado também no vídeo anterior. Inclusive, na própria live que eu fiz com o gestor do Gary, tá aqui o Pedro, sentou, conversou com a gente e com os alunos da mentoria do Método 2 em 1, a gente sentou juntos e eu fiz várias perguntas, inclusive algumas perguntas provocativas, e ele respondeu todas, então compensa muito você assistir essa live aqui. E 8% da receita que vem do Mix Mateus. Então, problemas que acontecem com esses principais inquilinos aqui vão afetar diretamente a receita do fundo. Então, a MRV foi aquela laje que ele comprou. E aí a gente tem Mix Mateus, Grupo Pão de Açúcar e o Carrefour aqui, representando basicamente aí 50%, quase 60% da receita do Gary. Então, imagina que acontece um problema com o Grupo Pão de Açúcar e com o Mix Mateus. Pô, a gente já desceria ali 20% da receita. Hoje está pagando 8 centavos de dividendo, diminuiria ali 20% disso, cairia para 6 centavos de dividendos. Isso é uma baita queda. Com certeza o fundo imobiliário cairia de R$8 para 6, fácil, porque o mercado já está enxergando esse risco embutido no Gary, né? Porque ele está descontado pra caramba. Hoje a gente consegue ver aqui o Gary com 0,88 de PVP. Logo o Gary, que historicamente ele ficou no PVP de 1 por muito tempo, enquanto todos os outros fundos imobiliários caíam, né? Então, perceba, só pegando aqui os pontos de risco do Gary e que justificam sim ele estar descontado. Primeiro ponto, concentração no Carrefour. Não que o inquilino seja ruim, mas 37% de receita no Carrefour não é muito? É muito, você concorda comigo? O Carrefour é um ótimo inquilino, contratos duradouros, com multas remanescentes, então ele está assegurado, os imóveis são bons. A principal parte da gestão ativa do Gary é não comprar olhando apenas o inquilino. É óbvio que o inquilino melhor é melhor ainda, mas ele olha muito mais o imóvel, pelo menos é o que o Pedro diz. Então aqui a gente tem essa segurança do inquilino ser bom, e se ele sair, em algum momento tiver algum problema com o inquilino, ele consegue substituir por outro. Mas como é muito da receita, isso causaria um impacto no curto prazo. Então a gente tem esse risco, a gente tem o risco da BAT, que eu já expliquei para vocês também. A BAT fica aqui no Rio Grande do Sul, é um complexo logístico industrial, e tem até uma mini laje lá para poder suplantar ali todas as necessidades da BAT, e realmente corresponde 21% da receita, está com vencimento para 2027, o contrato, a gente não sabe se vai renovar ou não, a gente tem alguns indícios de que vai ter renovação, mas não sabemos ao certo se vai renovar ou não, então a gente precisa de um fato relevante aí do Gary para notificar isso. Então perceba, só aqui já precifica realmente aí uma queda no Gary, e ele não tá lá com o PVP de 1. Eu não compraria o Gary PVP de 1 com esses problemas, entende? A não ser que todos os outros estivessem sobreprecificados e o Gary fosse mais barato, mas não compraria se a gente estivesse nessa situação aqui. E aí a gente tem o Grupo Pão de Açúcar com problema extrajudicial, reportando prejuízos e tal. Não que isso vai impedir do Grupo Pão de Açúcar de pagar os aluguéis do Gary, mas tem esse probleminha. E aí vem o Grupo Mateus. E olha só o que aconteceu aqui com o Grupo Mateus. A gente já viu sobre os problemas que estavam acontecendo com o Grupo Mateus, a gente já viu sobre aquela revisão de estoque, onde o Grupo Mateus do nada desapareceu
1 bilhão. Isso tem seus pontos positivos e pontos negativos, né? Quando a gestão corrige um erro, pô, a gente tem que considerar como algo positivo. Mas o erro existir é um ponto negativo. Então, eu não sou acionista dessas empresas desse setor, já estudei bastante vezes e já fiz vários backtests para tentar pegar uma varejista aí. E se o cara realmente não for muito bom em momento de compra e momento de venda, não faz sentido ele carregar isso para carteira. Como eu sou um cara que não me considero super gênio de saber qual é o momento ideal de entrar e qual é o momento ideal de sair, principalmente em varejistas que tem um histórico muito grande de ter queda em cotações aí duradouras, eu prefiro me expor naquilo que dá certo, né? É o arroz com feijão e o ovinho frito, que sempre deu certo, que dá certo em todos os backtests, que inclusive superam rentabilidades dessas empresas que tem um beta mais alto. E olha só o que aconteceu aqui no fato relevante do Grupo Mateus. Já tem um problema lá do estoque, né? Que o pessoal já ficou meio assim com a gestão. A cota já caiu pra caramba. Inclusive hoje, com esse fato relevante, caiu mais 4,7%. Se a gente pega aqui no último ano, caiu 55%. A gente pega desde o pico aqui, que foi em 24, tava lá cotada a 8,80. Pô, já caiu 58%. Doideira, né? Doideira, caiu. As varejistas estão passando por um momento difícil, realmente. Não que o Grupo Mateus seja uma péssima varejista. Não, não é isso não. Ainda mais o do varejo alimentício, que é mais resiliente. Mas, realmente, com as taxas de juros tão altas assim, sofre na despesa financeira, né? Tem muito capital de giro ali, então eles precisam realmente de financiamentos de curto prazo, né? Empréstimo, e com uma taxa de juros tão alta fica complicado mesmo de fazer lucro. E olha só o que aconteceu. O Grupo Mateus, em observância com a Lei 6.404, informa seus acionistas e ao mercado geral que tomou o reconhecimento do auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil contra a sociedade controlada pela companhia, o Armazéns Mateus S.A., no qual a Receita Federal questiona em relação aos exercícios sociais de 2022 e 2023, majoritariamente as exclusões de créditos presumidos no ICMS na base de cálculo do Imposto de Renda Jurídica, Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Então o que aconteceu? O Grupo Mateus, na verdade, as empresas em geral, recebem incentivos fiscais dependendo de qual é o seu setor de atuação. E no caso do Grupo Mateus, ele havia recebido um incentivo fiscal do ICMS. E aí ele deixa de pagar esse imposto. Só que lá em 2022 e 2023, houve uma interpretação talvez errada do Grupo Mateus, ou então a Receita Federal deixou o negócio meio dúbio, que isso acontece várias e várias vezes, como o próprio caso nosso como investidor, né, das Unities, das puts exercidas, como funciona. Sempre tem esse dúbio da Receita Federal, e aí eles tiraram da base de cálculo esse valor também ali dos outros dois impostos que acontecem lá embaixo, que é o IRPJ e o CSLL. E aí isso fez com que gerasse aí um não pagamento de imposto. Qual foi esse não pagamento de imposto? 492 milhões de reais, que teoricamente o Grupo Mateus, segundo a Receita Federal, deveria ter pago, mas não pagou. Não cumpriu todos os pré-requisitos para o incentivo fiscal acontecer. E aí já tem 789 milhões aqui de multa e juro. Então teria que pagar aí 1,2 bi. Então já foi 1 bilhão que foi reconhecido que não existe mais no estoque, que foi um erro de conta, e agora mais 1,2 bilhão. É só cacetada que o Grupo Mateus tá levando, né? Mais 1,2 bilhão que vai ter que sair aqui para poder pagar esses impostos. Óbvio, isso aqui ainda vai ser levado judicialmente, pode ser que o Grupo Mateus consiga, justificar que não pagou porque havia realmente um incentivo fiscal, né? Fazer ali o ato judicial com os advogados para ver o que acontece. Talvez até tirar talvez a multa, não sabemos o que vai acontecer aqui ainda, mas foi classificada a contingência como perda possível. Perda possível. A auto de infração inicia seu trâmite na esfera administrativa, podendo, se for o caso, ser objeto também de discussão na esfera judicial. Então saiu esse fato relevante ontem e eu sei que muita gente vai se questionar. Pô, então todos os fundos imobiliários, que tem o Grupo Mateus vão sofrer? TRXF vai sofrer? O GARI vai sofrer? Fundos de renda urbana em geral que tem ali o Grupo Mateus vai sofrer? Cara, sendo bem sincero, a parte operacional do Grupo Mateus, se você é um investidor que pelo menos abre a DRE para ler, e se você não abre, eu te convido, sinceramente, do fundo do coração, que você se esforce um pouquinho para poder abrir. Eu te ensino, cara. Você, na verdade, você não precisa nem fazer sozinho. Eu faço junto com você aqui. É só você se inscrever no canal, eu faço junto com você. Te ensino a olhar DRE, te ensino a analisar a parte operacional, a parte financeira das empresas. Parece até que você está pagando realmente, mas não. Olha só o que um membro e aluno da mentoria disse. Um aluno da mentoria disse no último vídeo que soltei. Então, se você realmente se dedicar um tempinho aí, 20 minutos por dia, para estudar aqui o canal, tenho certeza absoluta que você vai investir melhor do que 90% das pessoas que investem hoje em dia. Porque eu sempre vou te entregar 320% aqui, cara. 100% do Léo, máximo que eu consigo entregar, mas 220% de Deus para
para te entregar assim, e eu sempre oro para te entregar com a melhor didática possível, da maneira mais completa possível, para realmente fazer sentido você sentar a cadeira e estudar, né? Não é só mais um videozinho de entretenimento. Aqui não é entretenimento, pô, aqui é para você aprender mesmo e galgar aí seu plano de aposentadoria e aposentar de verdade, né? Com qualidade, com a carteira forte. Então, se você abre o RI do Grupo Mateus, vai ler os informes trimestrais, você consegue perceber que a parte operacional do Grupo Mateus está totalmente saudável. Está saudável. Então ele consegue pagar funcionário, ele consegue pagar fornecedores, todos os serviços que ele precisa de utilizar, né? Então ele consegue pagar os serviços de logística, ele consegue pagar os aluguéis nos imóveis que eles estão locados para poder vender, né? E a última coisa que eles vão querer fazer é literalmente ficar inadimplente no aluguel, porque vocês já estão afundados em dívidas. Imagina ficando inadimplente num aluguel desse, em que o contrato de rescisão por inadimplência é multa remanescente. Acaba de arrebentar a empresa. Então eles vão fazer o máximo para nunca ficar inadimplente. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Você tem que levar isso aqui em consideração. Não acho que vai acontecer, tá? Isso aqui é só mais um burburinho para ação mesmo. Os fundos imobiliários que tem aluguel aí do Grupo Mateus não vai sofrer tanto assim. Inclusive consegui marcar uma live com o gestor do Pord, se Deus quiser vai dar certo, eles entrarem em contato, o gestor do GGRC, o Pedro Vanderberg, cara, gente boa demais da conta, e vou tentar marcar uma outra live aqui com o Gary para eles explicarem isso aqui também. Se você quiser participar dessas 3 lives, cara, eu sempre faço junto com o Método 2 em 1. Então a única coisa que você precisa fazer é entrar no Método 2 em 1, mas já te explico sobre isso e ver se vale, para você ver se vale a pena. Então o primeiro ponto é este, temos que considerar como risco quando a gente for fazer o nosso cálculo aqui do preço justo do Gary, beleza? Vou fechar essa parte e agora vamos para o segundo documento. Foi um fato relevante do próprio Gary, ele soltou aqui, ó, se a gente pega aqui, ele soltou o fato relevante no dia 26/6, tá? Então, o fato relevante está aqui e vamos entender o que aconteceu nesse fato relevante. Foi ali 1,5 semana depois de soltar o vídeo, onde eu falei, inclusive, sobre esta concentração aqui de Carrefour. Eu falei, pô, isso aqui é um risco, realmente. Eu falei até no podcast que saiu ontem lá dos Irmãos Dias, a gente tava conversando sobre o Gary, eu e o André Dias estavam conversando lá, e a gente falou sobre isso. Pô, normalmente as alocações do Gary, assim como aconteceu com o Grupo Pão de Açúcar, eles compram em bloquinhos, então quando compra, vem um monte, porque agora, principalmente com essas compras acontecendo por subscrições, vem um monte daquele inquilino, e aí depois eles vão fazendo vendinhas de alguns imóveis, alguns grupinhos menores, para poder fazer ganho de capital e diminuir a alocação desse tipo de inquilino. Então, quando eu olhei aqui esses 37% de Carrefour, eu logo lembrei da época do Grupo Mateus e do Grupo Pão de Açúcar, que foi a mesma coisa, com a concentração muito alta, e depois eles foram fazendo vendas e conseguindo ganho de capital porque fizeram uma compra muito boa. E aí a gente já comentou também sobre essa compra aí dos atacadão e tal, né? Se o cap rate foi bom ou não. Se você quiser ver, é só ver os vídeos anteriores do Gary. E aqui, vamos entender esse fato relevante. Olha só, já te ensinei, né, a regrinha, é só você ler depois do nome do fundo, que aí começa realmente. Antes é só burocracia aqui mesmo. Então aqui, ó, serve-se e presente-se para comunicar aos cotistas do fundo e o mercado em geral, aqui tem até um errinho que foi duplicado, né, e ao mercado em geral, nos termos de regulação aplicável que o fundo celebrou um memorando de entendimentos para a venda de um portfólio de imóveis ao fundo de investimento imobiliário Risa Renda Imobiliária Master, de responsabilidade limitada, o FI Risa Master, gerido pela Risa Real Estate, tarará, tarará, tarará. Os imóveis da operação são, ó, Atacadão, Carrefour, Atacadão, Carrefour, Atacadão, Carrefour, Atacadão, Carrefour, Atacadão, Carrefour, olha, Mix Mateus e Almanara. Almanara é um pequenininho, 2% da receita, que é um galpão logístico. Lembra que a gente conversou junto com o gestor, ele falando que tinha a intenção de diminuir renda urbana e galgar agora mais passos em logístico? Vendeu aqui um logístico, mas foi um logístico pequenininho. E vendeu muito renda urbana, né? Vai ficar melhor aqui a exposição em Carrefour e em Mix Mateus. Vai diminuir a exposição, né? Vai ter menos Carrefour e menos Mix Mateus. Os imóveis, objeto da operação, compreendem ativos dos segmentos de renda urbana, logística, distribuídos em 6 estados, tarará, tarará, incluindo o Grupo Carrefour e o Grupo Mateus. O valor total da venda, 804 milhões. E a conclusão da operação está condicionada ao cumprimento das condições precedentes usuais para transações dessa natureza. Que, na verdade, provavelmente, quando eles soltam esses memorandos, em geral, as negociações elas acontecem. Então, ainda não foi uma venda feita, ainda não tá martelo, né? Mas provavelmente vai acontecer. Por quê? Quais são as condições precedentes? Vou te explicar aqui agora. Ó, como parte dessa estrutura, e isso aqui que gera muita dúvida nos cotistas do Gary, porque o Gary ele usa de uma complexidade realmente mais elevada para poder angariar
lucros aos seus cotistas. Então, isso acontece mesmo. Ó, o fundo receberá cotas subordinadas do FII Risa Master, permanecendo assim exposto ao potencial de valorização desses ativos ao longo prazo de desinvestimento do novo fundo. Preste atenção, o que ele está falando? Eu vou vender os meus imóveis, isso aqui eu vou até precisar fazer na tela preta, né? Então vamos lá, só para você não ter dúvida nisso aqui. Por isso que eu tô te explicando, por isso que eu abri tela preta, pra você usar esse conhecimento em outros fundos depois que acontecerem o mesmo tipo de transação. Olha, o que ele tá falando aqui, o que o Gary fez? Ele tinha lá os imóveizinhos, né? Imagina que isso aqui são os galpões, tem um galpão logístico, né? E as rendas urbanas, e aí eles vão vender tudo pro Risa Master, né? Então a Risa tá comprando aí esses galpões, beleza? Como que vai receber este pagamento? Porque normalmente os caras vendem um imóvel para ganhar dinheirinho, não é verdade? Como que ele vai receber? Primeiro, ele disse aqui, a gente não terminou de ler, mas ele disse aqui que vai receber cotas subordinadas do FI Risa Master. Primeira coisa, aí realmente você precisaria estudar isso dentro do método 2 em 1, porque as cotas são subdivididas em classificações. Tem as subordinadas, e as subordinadas são divididas em mezaninho, aí a gente tem as cotas únicas, tem as cotas seniors. Então aqui realmente não dá para eu explicar aqui, senão eu gastaria 30, 40 minutos para te explicar, e já tem lá dentro do método 2 em 1, já vou te falar como que você consegue acessar essas aulas aí, tá? No caso aqui do Gary, ele falou assim, cara, esse portfólio é muito bom, mano. Esse portfólio é muito bom. Só que eu tô concentrado 37% Carrefour e queria tirar um pouquinho do grupo Mateus, cara. Eu sei que o imóvel é bom. Como que eu faço para participar dessa valorização para os próximos anos, mesmo eu vendendo agora? Eu quero vender agora e já pegar uma parte do lucro, mas eu quero participar das próximas valorizações porque eu acredito que o portfólio é muito bom. Aí ele vende e pega para ele cotas de Risa Master. Porque se ele vendeu para o Risa Master e pega um pouquinho das cotas aqui do Risa Master, daqueles 804 milhões, imagina que ele vai pegar lá, só um exemplo, tá? Não sabemos quanto ainda, porque a gente não sabe a estrutura da negociação. Mas se ele pegar, por exemplo, 100 milhões em cotas do Risa Master, você entende que se esses imóveis que agora estão no Risa Master valorizarem, essa cota aqui também valoriza, porque ele tem um pedaço ali do que é o Risa Master. E aí, óbvio que cotas subordinadas, elas têm algumas regras que podem ser fechadas em contratos de acordo com a negociação. E aí, o que ele está dizendo é o seguinte, ó. Quando o fundo Risa Master fizer o desinvestimento desses imóveis, ele vai ganhar um pedaço também da valorização. Então é meio assim, cara, essa caneca é tão boa que eu vou te vender ela por 10, imagina que eu comprei por 8, eu vou te vender ela por 10, mas você vai me pagar 9 reais, ou seja, eu vou ganhar R$1 de lucro, e vou ficar com 10% dela. Quando você vender ela a 15, eu vou ficar com mais 1,50, porque você vai vender e vai me passar 10%, que é a minha parte. Basicamente é isso, tá? A operação integra a estratégia de gestão ativa do portfólio Gary e tal. Aí o que eles querem fazer, ó? Reequilibrar a exposição no grupo Carrefour. Top, né? A gente tinha comentado isso no vídeo anterior, há 2 semanas atrás, que seria legal demais eles fazerem isso. Você vê que a gestão ativa do Gary realmente tá sempre espertinha, né? Abrindo espaço para alocações em novos ativos diversificados. Realizar lucro acumulado nos ativos alienados. Então, ele comprou e agora está vendendo para ganhar, aumentar o lucro com ganho de capital. Reduzir a alavancagem do fundo, uma vez que os CRIs vinculados aos imóveis alienados serão automaticamente quitados com o produto da venda. Então, por mais que a alavancagem do Gary seja negativa, a parte líquida, eu sempre ensino para vocês calcular também a alavancagem bruta. E a alavancagem bruta do Gary não é negativa, é só a líquida, porque ele tem muito caixa. E aí, para ele, não faz sentido quitar os CRIs, porque teoricamente o caixa está rendendo mais do que a dívida. Mas em algum momento ele vai ter que quitar esses CRIs, né? Ele vai quitando, amortizando e pagando juros. E em algum momento, se essa taxa cair, talvez o caixa renda menos do que os CRIs, e aí ele vai lá e quita os CRIs. É porque também tem multa de quitação antecipada, então tem que fazer a continha. Por isso que a alavancagem líquida é negativa. Tem segurança. Aqui ele vai quitar, então, através da venda dos imóveis, quita já com o produto da venda, no caso o dinheirinho da venda. E isso vai reduzir ainda mais o índice de alavancagem, no caso a bruta. E a líquida vai ficar mais ainda negativa, porque vai entrar mais caixa e vai ter menos dívida. E aqui, por último, aumentar a capacidade de alocação em novas oportunidades do mercado e aquisições de imóveis que se apresentam ao longo dos próximos ciclos. Então, qual que é a estratégia do Gary aqui? Eles compraram muitos bons imóveis e agora eles estão fazendo desinvestimentos desses imóveis que já estão valorizados para tentar comprar imóveis ainda nesse momento de taxa de juros altas que estão descontados ainda. Então eles compraram bem, já fizeram lucro, que poderia até inclusive gerar mais lucro, estão vendendo antes da maturação total do imóvel, por isso que eles fazem essa venda com cota subordinada para conseguir o lucro lá depois, e aí ele pega, pô, aqui eu já ganhei 20%, se eu comprar esse outro eu vou ganhar mais 20%, então é melhor eu, ao invés de esperar para ganhar 30 aqui, eu vendo esse com 20, compro esse aqui para ganhar mais 20. Então é uma técnica de
realmente gestão ativa para tentar angariar o máximo de lucro para o cotista. Eu fico feliz com isso aqui. Apesar da complexidade, e aí eu ter que explicar em live para os alunos, ter que vir fazer um vídeo aqui específico sobre isso, porque eu sei que os cotistas mais leigos, que não tem tempo de estudar, ou então às vezes nem querem estudar, né, ficam preocupados demais com esse tipo, mas tá faltando transparência. Não, na verdade não é, é a estratégia, porque se o Gary fizer igual o HGLG faz, comprar seco, pô, eu vou comprar com dinheiro, ele não teria a rentabilidade mais alta que o HGLG, ele teria uma rentabilidade muito próxima. E aí, sendo bem sincero, entre HGLG e Gary, qual que você compraria se a rentabilidade dos dois fossem a mesma? É óbvio que seria HGLG, porque tem muito menos risco, muito mais diversificado, muito maior, muito mais liquidez. O Gary, GGRC, todos esses fundos que eram muito pequenos, que estão crescendo agora, eles estão crescendo com esse intuito, né, de oferecer mais ganho ao cotista através de técnicas mais elaboradas. Técnicas realmente que provavelmente depois o HGLG vai começar a praticar mais. Começou. Praticar mais, BTLG praticar mais e assim por diante, né? Para poder aumentar a rentabilidade deles também. Então aqui a gente viu uma notícia negativa do Grupo Mateus, uma notícia positiva do Grupo Mateus e do Carrefour dentro do portfólio aqui do Gary. E aí eu quero te apresentar essa nova ferramenta aqui que apareceu na Ward, tá? Então a Ward atualizou ontem e apareceu essa nova ferramenta aqui, que é o Valuation pelo modelo Gordon ajustado aqui. Eu vou te explicar como que você vai utilizar ele, justamente para você calcular qual seria o preço-teto de um fundo imobiliário. Aí aqui eu já quero, antes da gente utilizar essa ferramenta, tá? Antes da gente utilizar, porque ficou tão fácil de você calcular aqui o preço-teto dos seus fundos imobiliários, para você ver se faz sentido você aportar, pegar a sua carteira, calcular todos os fundos imobiliários da sua carteira, qual é aquele que está com maior oportunidade para você aportar. Isso ficou tão fácil de você fazer que às vezes pode causar uma sensação de arrogância e superioridade em você achar que você é um gênio. Então, antes disso, eu tenho que fazer aqui um disclaimer. Aqui, quando você entra dentro do Método 21, você vai ter conteúdo assim, para se tornar de verdade, de maneira bem clara, um investidor profissional em fundos imobiliários. E provavelmente você saberá, assim, em 99% das vezes, você saberá mais do que o assessor que te recomenda fundos setipados, você saberá mais do que talvez alguns consultores que ganham taxa fixa aí, para te recomendar algumas coisas. Olha só a ousadia que eu estou colocando aqui, porque eu tenho confiança no conteúdo repassado aqui, porque eu já gastei dinheiro demais com curso e eu conheço, meu. Eu conheço. Você saberá mais do que muitos analistas que escrevem cartas de análise para vender produto em casa de análise. Ousado ou não? E eu te garanto isso, eu te garanto isso. Aqui dentro do 2 em 1, quando você chega no módulo aqui, quando vender um FI, que é o módulo 12, você vai ter algumas aulas onde eu falo um pouquinho sobre preço-teto. Um pouquinho não, né? Vai dar umas 2 horas aqui a gente comentando sobre preço-teto. E eu te explico matematicamente o porquê não faz tanto sentido assim você calcular preço-teto, principalmente o modelo Gordon, de maneira muito básica, não faz sentido você calcular dentro dos fundos imobiliários. Porque os fundos imobiliários, ele é um ativo diferente. Ele não é igual o REITs nos Estados Unidos. Ele não é igual a ação com payout alto, não. Mas o modelo Gordon é para empresas que pagam bons dividendos, então dá para me usar... Calma, Calabreso. Não é bem assim. Se você usar realmente a regra matemática, e se alguém te expor isso dentro de uma planilha, você vai entender o porquê que não funciona. Então, para poder a gente utilizar o modelo Gordon, a gente precisa primeiro ajustar ele para o Brasil e depois ajustar ele para os fundos imobiliários. Foi o que a Ward fez ali. Só que eu precisaria para que você use aquela ferramenta de maneira, assim, totalmente consciente, que ela vai funcionar para qualquer um. Qualquer Zezinho vai conseguir calcular lá. Só que para você ter um critério técnico e realmente crítico daquele número que vai aparecer lá para você, eu precisaria que você tivesse esse conhecimento aqui. Por que nós vendemos um FI? Ou porque a gente comprando, porque a gente tem, no Método 2 em 1 aqui tem 147 aulas. É mais do que muita mentoria de muita gente aqui que ensina tudo, né? Aqui é só a aula de fundo imobiliário. Então, até o módulo 11 eu te ensino quando comprar, por que comprar, como que a gente lê relatório, como que a gente faz... Aí aqui, quando vender, né? Porque depois que você compra, passa um tempo, pode ser que você precise vender. Então, por que vendemos? Como que eu vejo se um fundo perdeu o fundamento ou não? Quando o fundo valoriza muito, eu preciso vender? Quanto de queda eu posso suportar nos fundos imobiliários? Eu vi um comentário ontem. Pô, HCTR, Léo, eu tô com 70% de queda, mas agora R$16. Faz sentido eu comprar mais para baixar meu preço médio? Pô, se você tá baixando o preço médio em fundo imobiliário já tem mais de 3 anos, cara, precisa assistir essa aula aqui. Aí, taking profit em fundos imobiliários funciona? Existe preço teto para FIs? Aí eu ensino sobre CAPM, adapto aqui o modelo Gordon para um fluxo de caixa descontado e aqui eu calculo junto com você o preço teto de FIs na prática. Então, assistindo esse módulo aqui, cara, de verdade, você vai entender muito. É óbvio que vai ter algumas coisas que eu vou falar aqui que você vai precisar ter assistido algumas aulas anteriormente, né? Mas para você ser aluno do 2 em 1 hoje é tão fácil que nem faz sentido. É o curso mais barato que existe de fundos imobiliários. Você pode pesquisar em todos aí que falam só... tem canal específico de fundo imobiliário. Os caras cobram mais caro do que o 2 em 1, tem muito menos aula do que o 2 em 1 e não tem estudo técnico como tem o 2 em 1. Ah, Léo, mas como que sabe? Porque eu fiz todos os cursos, cara.
Eu fiz todos os cursos, eu já gastei mais de 150 mil reais com curso de investimento em geral. E a intenção é realmente a geração de dividendos ser a mais completa de todos. Se não for a mais completa, você pode deixar nos comentários que eu vou estudar para ser a mais completa. Tem que ser a mais completa. Eu não tô aqui para poder ser mais um, para ser o melhor, por mais que eu não consiga às vezes. Mas o outro sempre tá tentando. Porque isso aqui é uma responsabilidade imensa, cara. Ensinar você a mexer com seu dinheiro, pô, é uma responsabilidade imensa. Imensa, não tem como você fazer de qualquer jeito. Por isso, quis dar esse disclaimer antes da gente usar essa ferramenta. Porque literalmente eu sinto uma responsabilidade muito grande, já que eu vou te entregar um superpoder aqui, de você conseguir fazer a análise qualitativa. Porque o que a gente vai fazer aqui é análise quantitativa. Então a gente vai olhar números e vai ver margem de segurança para comprar um fundo imobiliário através de números. Mas você precisa também da análise qualitativa para ver se esses números são bons realmente. Porque se você for olhar assim, pô, o HCTR paga 18% de yield. Se você usar método Gordon no HCTR, você tá comprando HCTR já há 3 anos e tá perdendo mais de 90% do seu patrimônio, entendeu? Esse é o disclaimer. Eu fiquei até meio brabo aqui, porque sempre quando entra esse ponto aí de preço-teto de fundos imobiliários, eu fico meio exaltado. Você vai entender se você entrar no 2 em 1. Então vamos aqui pro Valuation modelo Gordon. O que a gente vai usar aqui, tá? A primeira coisa, eu vou preencher aqui, depois a gente ajusta. Eu vou até dar um zoom para ficar melhor aqui para você, ó. Dividendos por cota nos últimos 12 meses. Porque o Gordon, ele usa, na verdade, é um fluxo de caixa descontado usando dividendos. Beleza? Usando dividendos. Então aqui, primeira coisa que a gente precisa saber é quanto de dividendo o Gary 11 pagou nos últimos 12 meses. Beleza? A gente já tem aqui bem fácil na Word, ó. O yield dos últimos 12 meses foi 0,91. Então é só você pegar aqui e digitar, ó, 0,91. Foi o yield que ele pagou nos últimos 12 meses. E aí, agora a gente tem que adicionar um crescimento esperado nesse yield. Porque o 91 centavos foi do ano passado. Será que vai crescer este ano? Então aqui você pode colocar o tanto que você acha que vai crescer. 6% ficou como padrão aqui, mas poucos fundos imobiliários crescem o seu dividendo de 6% ao ano. Só para você mexer mesmo. Então aqui você consegue adicionar e subir aqui também. Você pode colocar até, eu vou ser pessimista e não vai crescer nada. Você pode ser. Eu vou colocar aqui 2% de crescimento, porque aqui na Word você também consegue ver o Dividend CAGR em 5 anos. O que é isso? O quanto que foi o crescimento composto anualizado do dividendo do Gary. No caso aqui tá até estourado, porque o Gary cresceu muito os dividendos mesmo nos últimos 5 anos, se a gente for levar em consideração. Virou GALG, virou Gary, mudou o estratégia. Então aqui eu vou colocar 2%, beleza? 2% é um bom número para você colocar. Então os dividendos projetados vão sair de 91 centavos para 92,8. Vai ser quase 93 centavos, beleza? Aí aqui chega a cereja do bolo. A gente pode comparar ele com os principais índices que faria sentido você comparar com os fundos imobiliários. Então aqui, o Tesouro Pré-fixado de curto prazo, que atualmente é o 2029. Temos o Tesouro Pré-fixado de longo prazo, que atualmente é o 2032. A gente tem o Tesouro IPCA de curto prazo, 32. E o Tesouro IPCA de longo prazo, 50. E temos o Tesouro Selic também. Então eu te dei essas 5 opções aqui para você usar. Vou te falar que, na minha opinião, faz mais sentido, já que os fundos imobiliários, eles repassam o IPCA, porque tem ajuste do aluguel, o imóvel, ele valoriza, em média, o IPCA, não anualmente bem certinho, às vezes valoriza mais, às vezes valoriza menos, mas na média, valoriza pelo menos o IPCA anualmente, e você consegue ver isso de maneira muito clara. Se você mora de aluguel, o seu aluguel não ajusta anualmente pela inflação? Pois é, os fundos imobiliários também, às vezes eles ajustam até mais, porque são imóveis melhores, não é uma pessoa qualquer, um PF que tá alugando, mas é uma pessoa jurídica com bastante capital, dá pra você dar uma pressionada a mais. Então aqui, na minha opinião, faz mais sentido você utilizar o IPCA+, tá? E aí, qual que eu uso, Léo? O de curto ou de longo prazo? Se você está usando o de longo prazo, você está sendo mais permissivo, ou seja, você está sendo mais otimista. Se a gente está usando o de curto prazo, as taxas são maiores. Você olha lá o de curto prazo hoje, vamos até entrar aqui no Tesouro Direto, é porque aqui a Word puxa automaticamente a taxa, tá? Mas só entrando aqui para te mostrar no próprio título. Você vê aqui o Tesouro IPCA mais 2050, 7,37 e o 2032, 8,30. Então você está exigindo 1% a mais aqui. Se você exige aqui o 2050, você está exigindo 1% a menos de rendimento do fundo imobiliário, que até faria sentido, porque a intenção é você manter esse imóvel aí durante muito tempo, esse fundo imobiliário durante muito tempo. Mas eu vou usar o 2000 aqui, 32, para usar realmente o curto prazo. Aí aqui ele já te deixa notificado, você está usando a renda fixa como taxa base para usar o IFIX entre nas configurações, que depois já vou te mostrar aqui que dá para você usar outras métricas. Então aqui ele já faz o cálculo do quanto que você teria de rentabilidade e perceba, depois que a gente calcula aqui o quanto que a gente exigiria de rentabilidade do IPCA mais 2032, a gente tem que colocar um prêmio sobre essa taxa. Por quê? Bom, se eu for receber 11,40 do Tesouro
Se eu for investir no Gari, que é mais arriscado que o Tesouro, porque o Tesouro é risco soberano, pô, eu tenho que exigir mais do que 11, não é verdade? Mais do que 11. E em geral, dentro dos fundos imobiliários, como ele tem menos volatilidade do que as ações, você exige um prêmio menor do que você exige nas ações. Ficaria ali em torno de 2, 3% para os mais exigentes. Então eu colocarei aqui um prêmio de risco de 2%. Perceba, olha isso aqui. Eu nem sabia que ia dar esse valor aqui, mas olha que legal isso aqui, cara. Deu 8,14. Quanto que tá custando o Gari hoje? 8,16. Rapaz do céu, será que é porque a galera usa mais ou menos essa métrica? A galera do mercado usa mais ou menos essa métrica? Então agora você sabe, usando isso aqui, cara, usando essa ferramenta, como que você nunca mais vai pagar caro dentro dos fundos imobiliários. Agora, vamos ajustar esse modelo? Aqui eu deixei essa engrenagemzinha para você fazer os ajustes que você quiser. Ah, eu quero usar a renda fixa e eu quero usar a taxa líquida, que é a correta, tá? Se você for usar a taxa bruta, não faz sentido, porque os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos e 95% é distribuído. Então é como se você, e normalmente vai ser 100% distribuído. Então é como se você usasse um hack para renda fixa usando a taxa bruta, porque quando você for sacar, e esses vencimentos acontecerão em 6 anos aqui, né, 2032, se eu tá usando curto, você vai pagar 15%, então tem que usar a taxa líquida. Mas eu deixei aqui também a taxa bruta para quem quer usar, tá? E você também pode usar o retorno do IFIX. Por que, Léo, que você deixou o IFIX aqui para fazer a comparação? Porque no Gordon, se você ler o livro e as métricas, os estudos que usam o Gordon aí para justificar, ele também usa o benchmark daquele mercado. Então, se por exemplo, tá usando a ação, usa a média lá do Ibov. Tá usando fundo imobiliário, o IFIX. Então aqui a gente pode pegar a média do IFIX. Eu deixei para você o retorno médio de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos. Aqui você pode ser o mais exigente possível. Aqui já tem calculado para você qual é a média, né? Então, eu quero usar de 1 ano, que tem a média mais alta. Eu sempre recomendo você, por ciclos imobiliários. Eu já conversei com multimilionários de construção de São Paulo. O Sidney Angle, por exemplo, já veio fazer uma live junto com os alunos também. Ele falou sobre a rentabilidade média dos imóveis reais e o porquê que ele tá vendendo um mega milionário em São Paulo, que tem shopping, que tem laje, que tem um monte de retrofit. Por que ele tá vendendo uma parte de exposição dele em imóvel real comprando fundo imobiliário? Por conta da grande eficiência dos fundos imobiliários. E ele mesmo diz que o ciclo dos imóveis é de em torno de 6 a 10 anos. Pô, então não faz sentido a gente utilizar, por exemplo, 2 anos, né? Apesar de que você pode querer usar porque você quer ser mais exigente. Então eu vou usar aqui o de 10 anos, que faria sentido, né? E aí agora, olhando para a média do IFIX, você consegue ver o quanto realmente o fundo imobiliário Gari 11 está descontado usando a média do IFIX. A gente teria aí R$10,52 de preço teto, 28% de margem. Não é à toa que ele é sim um dos grandes fundos imobiliários da minha carteira. Se ele não estiver em primeiro lugar aqui, está em segundo lugar da carteira, deixa eu ver aqui. O Gari hoje é a segunda maior posição da minha carteira de fundos imobiliários, né? Porque realmente, na minha opinião, está bastante descontado. E hoje, se a gente faz essa mesma comparação aqui, mas não teve margem usando a renda fixa. Realmente não teve margem usando a renda fixa, porque hoje a renda fixa tá pagando pra caramba. Não é sempre. Pesquisa historicamente quantas vezes o IPCA de curto prazo pagou IPCA mais 8,30, meu amigo. Isso é uma oportunidade que você vai ter raras vezes. Se a gente coloca aqui, por exemplo, o IPCA mais longo, a gente já tem 7,90% de margem. E no caso das ações, a gente costuma exigir 15% a 20%, até 30% se a ação for muito arriscada. Dentro dos fundos imobiliários, você não vai exigir tanto assim, porque realmente o fundo imobiliário tem menos volatilidade. Então vai exigir uma margem de 5%, 10%, máximo 15%. A gente consegue ver que o Gari realmente, ele tá barato utilizando a renda fixa como padrão. Fica mais barato ainda utilizando o IFIX como padrão. Então, cara, talvez faça sentido você dar uma estudada. Se você quiser utilizar essa ferramenta, é só assinar o Word. Além dessa ferramenta, tem várias outras ferramentas para cálculo de ação, ranking de fundo imobiliário. Você consegue ver os melhores fundos imobiliários da Bolsa, os melhores ações da Bolsa, que estão mais contato para você direcionar os seus estudos. E em breve vai ter aqui um botãozinho para eu salvar, assim como tem lá também em ações, para você ver o meu preço teto. Vai ter uma página específica para isso. Você consegue ver todos os fundos imobiliários que eu calculei. Você vai ter ali a possibilidade de ver o quanto que é o meu preço teto para facilitar os seus estudos. Nunca para te recomendar, mas sempre para facilitar os seus estudos, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês estão comprando Gari ou não, se vocês estão vendo outro fundo imobiliário maior oportunidade. Deixa aqui que eu quero saber a opinião de vocês. Falou, fica com Deus. Papai do céu abençoe.